Começa agora na TV Ondas Play, De Olho na Cidade. Odilon Correia em entrevistas sobre política, cotidiano, cultura, debates, a sua participação, esporte, um podcast diário com assuntos da cidade, região, em rede nacional e mais 196 países. Todo de olho na cidade. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando neste sábado, dia 19. Nós estamos aqui ainda na Feira das Profissões no centro da cidade de Maricá, Rio de Janeiro, e trazendo sempre para você nossas matérias relevantes com informações para você que está em casa sobre tudo que rola aqui nesta que é a feira que está marcando a sua época na cidade, em pleno desenvolvimento, vários assuntos, palestras, empresas, escolas, projetos, e aqui você, sem dúvida, se vir para cá, vai sair com a profissão em mente, pelo menos. E se quiser fazer seu curso, vá para a Geração CEIMPRO. Na Geração CEIMPRO você escolhe a sua profissão e, sem dúvida nenhuma, é a escola de maior credibilidade da região dos Lagos, sempre trazendo para vocês os melhores cursos profissionalizantes. Grave esse nome, Geração CEIMPRO, o seu futuro é agora. Hoje nós vamos começar nossas rodadas de entrevista aqui, falando sobre a OAB, que esteve ontem com o Dr. Eduardo Carlos, presidente da OAB, falando conosco sobre seu estande, sobre seus trabalhos. Mas hoje eu quero trazer um dos advogados mais conceituados aqui da nossa cidade, e que é um advogado criminalista, pastor e também cristão, claro. Não poderia deixar de entrevistá-lo. A nossa TV é uma TV cristã, tem objetivos familiares e ele é um criminalista. Como é que fica um cristão fazendo causas criminalistas, julgando? É complicado. Vamos conversar com ele, Dr. Michel Vinagre, amigo de longa data, desde a Baixada Fluminense e aqui conosco em Maricá. Seja bem-vindo, Dr. Michel Vinagre. Primeiro é um prazer estar aqui com você, o carinho que você sempre teve conosco, né? O crescimento também dessa TV está sendo tão exponencial. Eu torço para que seja ilimitado o sucesso. Tá certo. Eu que agradeço. Eu sou feliz de reencontrá-lo. Eu peço só para a produção, se puder aumentar o ganho dele, porque o Dr. Michel, ele fala baixo mesmo, mas tem conteúdo no que fala. Se eu puder falar mais pertinho do microfone. Dr. Michel, o advogado criminalista. Nós estamos na Feira das Profissões. Inclusive, o próprio Eduardo Carlos vai dar uma palestra hoje sobre a profissão, sobre advogado, sobre ser advogado. Como saber a vocação, sentir a vocação de ser um profissional da advocacia. O senhor hoje, o advogado criminalista, como começou isso aí? De onde veio essa ideia? Quando o senhor conseguiu perceber que tinha vocação para ser advogado? Olha, a primeira coisa, na própria introdução, nós como servos do Senhor, como pode, alguns irmãos falam até de maneira não polida, mas a sinceridade neles, Como pode um pastor, um homem de Deus, defender bandido, É uma coisa assim mais direta. O que acontece é que todo mundo tem direito a um sistema acusatório. Dentro do sistema acusatório, nós temos ampla defesa, o contraditório, e as partes têm que ser ouvidas. O sistema judicial brasileiro ainda ele é muito injusto. Ele é um sistema que quem atua nele sabe que ele é massacrante para negros e pobres. Muitas pessoas hoje no cárcere são pessoas que realmente não cometeram ou foram presos de prisão preventiva desnecessárias. Eu vou dar um exemplo para o amigo Odilon. Ontem, eu fui visitar um jovem de 20 anos, preso. Ele simplesmente ele era morador de Rio das Pedras, e ele simplesmente encontrou um coleguinha ali de rua e foram para a praia. Nesse interregno, o rapaz puxou o cordão de ouro, Ele nem sabia que tinha feito isso, e quando começou aquela gritaria, pega ladrão, ele está preso. Com 17 anos de atuação, sendo professor, a tendência dele ser discriminado... A vida interrompida é muito grande.
Então, todos têm o direito, né, até os casos mais complexos, de ser ouvido. O Ministério Público, muitas das vezes, não detém uma lealdade, ou seja, se você fez X, você, às vezes, é processado por X, Y, Z. A defesa não vem abarcar sempre que não houve. Às vezes, ela vem até concordar com a acusação, mas que a dosimetria da pena venha a ser justa. Então, é um trabalho imprescindível para a sociedade. Eu acho que todos nós temos esse direito de defesa. Aí o senhor se depara com um caso como o que aconteceu aqui na cidade de Maricá, onde um cidadão, Luiz Antônio, se eu não me engano é o nome dele, morador do bairro de Guaratiba, manteve sobre cárcere privado, supostamente manteve sobre cárcere privado durante 17 anos, esposa e 2 filhos. E o senhor, hoje, advogado de defesa desse cidadão, né? A sociedade fica revoltada com um caso como esse. E o senhor tem que vir à frente de juízes, promotores, defender. Como fica a sua cabeça, a cabeça do profissional? Passa a feira das profissões. A profissão de advogado é difícil em momentos como esse. O senhor tem que juntar elementos para a defesa desse cidadão. A sociedade, a opinião pública contra, os vizinhos contra. E como ficaria, nesse caso, esse tipo de defesa? Fala um pouco sobre esse caso, como o senhor está conduzindo. Olha, eu quero só abrir um adendo, porque eu que te meti nessa churrasca, né? Nesse erro. É Guaratiba, mas Rio de Janeiro, perto da... Guaratiba, Rio de Janeiro. Perto da Barra, tá. mas É porque aqui nós temos Guaratiba. O senhor me disse Guaratiba, eu pensei que fosse aqui. Mas o erro foi meu. Então, esse caso está com repercussão mundial, né? Ele era vulgo conhecido como DJ, porque segundo as investigações, ele colocava o som alto para abafar o som de gritos, né? Que a defesa contesta. Então, hoje a gente tem intensificado algumas reportagens da Alemanha, Portugal, Espanha e todo o Brasil. O que a defesa nesse momento está querendo? Primeiro, a insanidade mental do mesmo, né? Foi pedido um estudo, né? Um incidente de insanidade, a gente está lutando por isso. Mas a defesa contesta, né? Essa questão do cárcere privado por algumas questões. A autoridade policial só soube disso, né, desse ocorrido, porque eles não tinham condições financeiras de comer. E os vizinhos entraram em casa, na casa dele, com a franquia dele, para ofertar cesta básica, uma série de coisas. Ora, qual cárcere privado é esse que você entra na casa daquele que está mantendo as pessoas de cárcere privado porque o mesmo deixou? Então tá muitas coisas acontecendo. Passa a ser cúmplice. Sim, mas num primeiro instante, o que eu quero falar é o seguinte, a acusação diz que essas pessoas eram em cárcere privado, viviam amarrados, não poderiam ver a luz do dia. Só que ele saía para trabalhar, havia tranca por dentro, ele franqueou a entrada de vizinhos, então a defesa está muito otimista de mostrar que, na verdade, era uma família, como muitas, em situação de miserabilidade, que não sabia lidar com o autismo das crianças. Então, as crianças ainda são autistas comprovadamente. Então, assim, eu tenho limitações porque o processo tem segredo de justiça, mas o Luiz Antônio não é esse monstro que estão falando. E nós temos a primeira audiência agora, dia 23/11, teve uma audiência anterior que foi remarcada, e eu creio que essas coisas todas ficarão ajustadas, Odilon. Então, no caso, o senhor, como advogado, sofre, às vezes, com a pressão da opinião pública? Sim, sofro muito, da incompreensão, né? Eu gosto muito de um pensamento de Nietzsche, né? Que ele diz que se nós olharmos muito para o abismo olha para dentro de você. O que você faria se fizesse isso com a sua filha? O que qualquer homem. Só que a sociedade ela é feita de homens civilizados. A justiça é silenciosa. Ela não é feita com paus e com pedradas. Então, há necessidade imperiosa de sentarmos à mesa, colhermos a prova e toda pessoa ter um pensamento justo. Então, esse é o pensamento. Justiça, a pena virá. Correto? Não estamos falando disso. Mas que venha a pena adequada. É exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor está como defesa, mas, obviamente, o juiz, os promotores,
acusação, tem bastante elementos para arrumar qualquer condenação para ele. Porém, o senhor luta por uma condenação que seja mais branda, talvez, né? Isso que ele está falando sou eu, não é o senhor, sou eu. Nesse tipo de ação do advogado, o senhor tem que fazer muito mais estudo e pesquisa em relação ao que ocorre nesse caso, né? O que circunda o caso, vizinhança, o histórico, a vida pregressa do seu cliente, essa vocação do advogado. O advogado ele tem que estar 24 horas atento a tudo que acontece nas leis? Odilon, eu falo sempre que a advocacia é um sacerdócio, né? Ela me proporciona uma boa qualidade de vida, ela me proporciona conquistas materiais, mas eu amo o que faço. Faço muitas coisas pro bono que não vem ao caso. Então, o advogado criminalista ele tem que amar pessoas. Se você é uma feira de profissão, né? Se você está vindo aqui para simplesmente ter uma retribuição financeira, vai faltar algo em você. Então, o advogado, respondendo diretamente, ele tem que se estudar. Isso que você falou sobre o acervo, sobre a questão, né, de comunidade, chama-se defesa criminal preventiva, que está sendo adotada, conhecida agora no Brasil, já na Alemanha, ou seja, o papel da defesa também de colher provas, como a autoridade policial faz, como a promotoria faz. Então, realmente temos que ter essa vocação. Eu respiro isso. E a gente teve aqui com o doutor Eduardo Carlos, que é o presidente, né, da OAB, da subseção aqui de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, e ele falava sobre isso também, sobre a vocação de ser advogado. O advogado, às vezes, por questões até de condições de momento, se forma recém-formado e não consegue decolar, não consegue o famoso registro da OAB. Porque eles dizem o seguinte: mas é muito difícil, não consigo passar na OAB. Doutor Michel Vinagre, se fosse fácil, não precisaria existir essa regra de ter o registro da OAB. O que o senhor indica para quem está pensando em ser um advogado hoje? Que tipo de atitude tem que ter pessoal e vocacional uma pessoa para ser um advogado bem-sucedido? Olha, primeiro ele tem que encarar a faculdade como uma faculdade mesmo, né? A gente brinca que foi universitário, estou falando para milhões de pessoas aqui, né, 196 países, e às vezes você passa na faculdade, alunos em bar, em qualquer tipo de graduação. A OAB cobra na prova nada mais do que você estudou os 5 anos. Então você tem que ter o hábito de estudar, de revisar. E a questão de ser bem-sucedido, ela é muito relativa no sentido de você não será bem-sucedido, às vezes, ganhando muito dinheiro, se você não for ético, não for correto. Ser bem-sucedido é acima do que uma remuneração financeira. Envolve ética, dedicação, empatia, né? Eu advogo 17 anos e sou professor de direito criminal. Eu recebo ligações 4, 3 horas da manhã. Então, é óbvio que essas ligações têm que ser atendidas. Eu não suporto isso. Então, vá para uma área como consumidor previdenciário, na qual você possa estar no horário comercial. Mas a entrega tem que ser de corpo e alma. O advogado criminalista, às vezes, é mal interpretado até por muitas pessoas. Até se dizem alguns apelidos que eu acho até de muito mau gosto, que eu acho uma falta de respeito imensa quando se fala isso com um profissional como um advogado, que são chamados advogados de porta de cadeia. Né? E tem advogados também voltados para a área trabalhista que a gente sabe que supostamente acabam induzindo, às vezes, um determinado trabalhador para entrar com uma causa trabalhista para ganhar bem em cima. Como manter o caráter e a retidão dentro da profissão da advocacia? Olha, primeiro é uma coisa particular, né? O setor de educação, desde o primário até o 3º grau, ele lhe dá conhecimentos e habilidades. O caráter vem de casa, vem da pessoa. Agora, uma coisa interessante, né? A área do direito criminal é a área mais técnica que existe. Uma vírgula eu mudo
um crime qualificado para um crime normal, para uma conduta típica. E eu compreendo, né? Possa ser que alguém esteja me ouvindo discorde, eu respeito, que não há bem maior do que a liberdade da pessoa. Um advogado criminalista, quando erra, é uma vida que vai estar ali presa, que pode ser condenada. Então, realmente, a advocacia criminal tem um nível de estudo e de acompanhamento na lei e na jurisprudência muito grande. Doutor Michel, estão chegando algumas mensagens aqui. Nosso telefone sempre fica na tela ali, o WhatsApp, para que as pessoas possam interagir com as nossas entrevistas aqui e na programação da TV Ondas Play. Eu quero agradecer desde já quem já está conosco, quem está participando. Mandou a mensagem: boa tarde, meu nome é João, eu gostaria de saber qual foi o caso mais difícil que o doutor Michel já resolveu e se ele se fundamenta nos ensinamentos bíblicos, além dos seus conhecimentos jurídicos, para atuar em uma causa. Sim, qualquer pessoa, eu gosto muito de Deuteronômio, quando ele diz, né, ali em Israel, para que no dia que ele entrasse na terra proibida, né, prometida, perdão, que eles se lembrassem que quem colocou ele ali era o Senhor, e não a sua habilidade. Então, nós temos que ter noção que aonde quer que nós estejamos, nós somos chamados de Cristo. Eu evangelizo todos os meus clientes. Todos têm a oportunidade de conhecer Jesus. O caso mais difícil, eu vejo, eu tenho vários casos públicos, né? Alguns no Fantástico, em Record. Aqui não é uma autopromoção, mas eu creio que esse caso do cárcere privado é um dos mais emblemáticos, devido à fúria da sociedade, compreensível, mas pela tecnicidade, pelas provas, eu creio que é um grande aprendizado com 17 anos de profissão. Para você que quer fazer a sua pergunta, fique à vontade, o telefone está aí. Vocês, obviamente, ouvirão ao fundo algumas vozes entrando. Nós estamos no pátio, né, ao vivo, porém a produção já está me informando que não está tendo qualquer interferência no nosso áudio, mas é que nós estamos aqui, ao vivo, em meio à feira, para estarmos mostrando ao trabalho da nossa TV Ondas Play, e os nossos entrevistados também estão participando aqui do evento. Qualquer pergunta pode mandar, que eu estou com o WhatsApp já aqui para responder para vocês. Agora, doutor Michel, já que o senhor falou, o senhor também é pastor. Sou pastor da Igreja Batista aqui em Maricá, né? Hoje eu estou responsável por uma congregação lá no Espraiado, e sábado, domingo eu tiro para que nós possamos cultuar o Senhor. Bom, aqui nós estamos, eu já falo para o pessoal aqui, falo para o pessoal ali, a qualquer momento pode pegar aí um sinal, alguma coisa, que aqui a equipe está toda em volta aqui, tá, gente? E ser pastor, ser advogado, o senhor consegue conciliar as duas coisas? E uma profissão, porque pastor também pode ser considerado uma profissão, pode auxiliar a outra? Por exemplo, o senhor, para pastorear, também usa alguma técnica para ajudar ao próximo, técnicas do direito? Claro, uma delas é que eu fui até interrogado pelo senhor no começo. Como pode defender essa pessoa? O evangelho é para todos, irmãos. O evangelho é para aquele que você chama, não é que ele seja o pior tipo de pessoa. O amor de Cristo, ele não é compreendido na racionalidade. Saber que aquela pessoa que você olha assim, meu Deus, como? E ela é objeto do amor de Deus. A igreja hoje, infelizmente por movimentos políticos, sem direcionar A ou B, ela está muito envoltada, né? Bandido bom, bandido morto. Isso não está na Bíblia. Tem que ser amado. Agora, não confunda de atitudes serem reprimidas. As consequências do erro, do pecado virão. Mas a salvação e o braço aberto de Cristo está a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Aí não há distinção de cor, de raça, sexualidade. Para que fôssemos resgatados por Deus. Nós somos, às vezes, aqui, temos algumas dificuldades, quando nós chegamos em algumas pessoas e falamos, nós somos uma TV cristã. Muitas pessoas fazem essa cara aqui, ó.
torce a cara. Porque hoje, nos dias de hoje, ser cristão é uma coisa, ser religioso é outra coisa, e ser gospel é moda. Como explicar para as pessoas a diferença de ser gospel, ser religioso e ser cristão? O senhor poderia me ajudar nisso? Sim, o gospel realmente você falou uma coisa muito voltada pelo status, né? Um amigo sabe também que eu sou formado em filosofia, sou psicanalista. Então, todos precisam de uma identidade, né? De um grupo. Você olha o roqueiro, ele anda com roqueiro, o funkeiro com funkeiro, o crente com crente, é uma coisa natural, um movimento sociológico. Então, muitas das vezes, a pessoa tem a necessidade de ser aceito. Só que o evangelho é muito maior do que isso. Quando a igreja começa a descobrir que a igreja ela não é um templo, mas é aquele que o Espírito do Senhor habita nele, ela já tem uma visão de mundo muito maior. E o crente ele é conhecido pelos seus frutos. Você pode ter o título que você quiser. Lá na nossa igreja, o nosso pastor presidente, José Cândido Sobrinho, ele está com um slogan muito interessante que é: quem não serve para servir, não serve. O cristão ele tem que servir. Se você não serve para servir, você não serve. É aquele que leva água, é aquele que varre o chão, tá? Menos status e mais Cristo na sua vida. Bom, agora é a pergunta que chegou aqui do telespectador. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Meu nome é Andrade. Como o senhor se sente quando perde uma causa e ao que o senhor atribui as perdas de causa que o senhor já teve? Olha, toda perda de causa você tem que fazer uma dupla crítica, né? Eu errei, eu poderia ser melhor, eu poderia esmerilhar isso. É óbvio que todo profissional em construção, ele olha, eu não defendo hoje como eu defendi há 17 anos atrás, né? Você é um ser em construção. Agora, o resultado em si, eu confio que tudo que Deus me entregou é da sua vontade. Uma coisa também interessante sobre a causa criminal, você não promete que não pode cumprir. A cliente que roubaram, você fala, a sua pena vai girar em torno de 5 a 8 anos, ele já tem essa noção. E a atuação ali para que a pena seja mínima. Então, exemplo, no júri dá realmente um peso maior, né? A pessoa não cometeu o homicídio, né? Ela não cometeu o crime. Mas a gente tem recursos, a gente busca Deus em conforto e principalmente Deus também tem uma experiência aquela pessoa, né, a lidar. O meu cliente também é uma vida, Deus tem um propósito na vida dele, ainda que ele não saiba. É o que nós falamos, Jesus vai voltar, você crê ou não. Então, para mim, eu entrego na mão de Deus, crendo que o propósito de Deus foi alcançado, quer na minha vida ou no quer do cliente. Nós tivemos aí umas eleições para presidencial, né? Tivemos uma polarização nítida, explícita em todo o país. E muito se falou durante a campanha quanto a um dos candidatos, que ele seria um ex-presidiário, que ele seria um descondenado, que ele seria um absolvido. E isso rolou em redes sociais, em podcasts, em debates, rolou em todo quanto foi canto. Mas eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é um absolvido ou um descondenado. Existe isso? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele é inocente. Descondenado não existe, é um termo que não existe na jurisprudência. Absolvido poderia ser se o mérito da ação fosse julgado, que não foi. O presidente foi absolvido por questões... ele tem outros processos que foi absolvido, mas o processo em si, que culminou na sua prisão, ele foi anulado. Uma vez sendo anulado, você volta à situação à cor. E esse é um benefício a todos nós. Já anulei várias questões por prova pericial, por erro na instrução. Qualquer advogado criminalista está me ouvindo sabe que isso é. A questão do ex-condenado, a questão do descondenado, ex-condenado, isso é uma fala política. O mundo político não caminha com o mundo jurídico. Mas eu, como profissional de direito, ele é inocente.
Aqui, nós enfrentamos um outro tipo de problema. Por ser uma TV gospel, uma TV cristã, muitas vezes, alguns pastores, alguns religiosos, nos condenam por ter uma propaganda em nossa programação de um restaurante que apareça um copo de chopp em cima da mesa. Nos condena por falar de entrevistar um homossexual para falar de arte dentro de um programa familiar. E nós contestamos isso, de que Jesus não tinha esse tipo de preconceito. E essa TV também não terá. Essa TV também é uma TV sem qualquer tipo de preconceito religioso, intolerância religiosa. O senhor, na sua profissão, vai responder agora uma pergunta de um próximo telespectador. Obrigado a vocês que estão conosco. Meu nome é Alexandra ou Alexandra, não sei. Já teve alguma causa que o senhor se recusou a aceitar por causa da sua religiosidade? Já, era no começo, eu fui procurado por uma pessoa que matou a amante com 18 chaves de fenda na barriga dela e jogou no rio, 8 meses. E aí eu perguntei o motivo, se ele era inocente, e falou que perdeu a cabeça. Então, óbvio que eu não vou defender quem perdeu a cabeça, né? Aí ele vai ter a defesa da defensoria, uma defesa genérica, mas é óbvio que não cabe defesa a quem, num ato egoístico, né? Não é chave de fenda, aquela chave que tira parafuso. Chave de boca? Não. É uma chave, é de fenda mesmo? É chave de fenda mesmo. Então é chave de fenda, né? 18 vezes. Já vi que o senhor é bom advogado, é um péssimo mecânico. E jogou ali no Rio Pavão na época. É óbvio que eu não vou sustentar isso, né? A gente está realmente defende o direito, né? Não defendemos bandido. Doutor Michel Vinagre, que agora tem uma novidade para vocês. Eu tenho essa novidade, ele nem sabe ainda. Vai estar sendo convidado a ter um programa conosco na nossa parte cristã da TV, o horário da noite. Vamos nos reunir, vamos conversar. O senhor terá um programa lá também. E, por favor, que nesse programa traga causas jurídicas também, debates dentro do tema cristão e civil e criminal. Eu quero que o senhor bote fogo no parquinho, dentro da palavra, com a razão também da lei, e vamos fazer um programa aqui na TV Ondas Play, tá bom, não? O que o senhor acha da ideia? A ideia é ótima, né? Assim, trabalhar com pessoas maravilhosas, com pessoas de Deus. Deus tem um propósito muito grande com essa TV para evangelização. Eu recebo em nome de Jesus e também quero dizer que o senhor é um grande amigo. Desde a primeira vez que a gente se viu, Deus não une pessoas, ele une o propósito. Então, chega mais, que o senhor se distanciou muito. Chega mais. Vem para perto. Quem está chamando é o dono dessa empresa, chamado Jesus, tá bom? Então, suas considerações finais. Ô, Dilon, posso deixar meu YouTube? Claro, não. O senhor pode deixar o que o senhor quiser aqui. O senhor só não tem a cópia da chave do stand aqui. Porque não fez a cópia ainda, porque já tinha que ter. Queridos, meu YouTube é Michel Vinagre ADV Criminal. E o que eu estou fazendo lá? Estou dando estudos, tá? Já começamos contra crimes contra a administração pública, né? O Instagram é a mesma coisa, Michel Vinagre ADV Criminal. Então se inscreva. Michel Vinagre ADV Criminal no YouTube. Vamos tentar localizar essa página dele aí. Tá? Então nós estamos apresentando estudos, vamos apresentar todos os crimes para você ler igual sobre alguma coisa. Você bota lá. Estamos falando agora sobre crimes contra a administração pública. Democratizar o saber, né? O saber é muito retido por quem tem. E nós, como servos de Deus, temos que democratizar tudo. Exatamente, porque existem até advogados que procuram informar o menos possível o seu cliente para poder ganhar mais. E aqui não, o doutor Michel Vinagre, ele é transparente, honesto, dentro das 4 linhas ele trabalha certinho, né? Então, conseguiram aí a produção, o YouTube? Será que já vai dar tempo de a gente mostrar? Poxa. ADV, fala o endereço aí. Michel Vinagre, ADV Criminal. Michel Vinagre, ADV, de advogado criminal. Mas a gente consegue sim. Quem está em casa vai ver um pedacinho. Nós vamos daqui a pouco bater um papo com mais pessoas que estão aqui. É sempre uma surpresa.
Não sai daí. Tá? Mostra aí, achou? Mostra aí, beleza? Vamos mostrar lá para os nossos telespectadores que está em casa. O youtuber do Dr. Michel Vinagre. Dá para passar um trechinho aí? Vamos lá. E o bom é que aqui eu tô falando com meus irmãos, né? Com certeza. Abençoa a gente para que nós possamos fazer coisas ao vivo, aulas ao vivo, Isso. né? Muitas pessoas fazendo. Eu sou professor de direito penal há 10 anos, dou aula para alunos, estou fazendo OAB, concurso. Às vezes ele não tem dinheiro, olha lá, tá, para pagar o curso, tá bom? Desce aí pra gente ver, olha lá. Obrigado, Olhando. Tá lá, só os você. vídeos estão lá. Tá começando agora. Toda semana eu vou jogar um vídeo lá de estudo. E esses estudos também estarão aqui no programa do Dr. Michel Vinagre, em breve na TV Ondas Play. Agora você está no programa De Olho na Cidade, que volta a qualquer momento aqui, direto da Feira das Profissões. Tchau, não sai daí não, daqui a pouco tem mais, hein? Ao vivaço pra você. TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Você viu na TV Ondas Play, De Olho na Cidade, o seu podcast diário. Apresentação, Odilon Correia.